voltamos. Bianca, que história maravilhosa do seu pai. Já deu pra perceber que você tem muito orgulho dele. Tenho. E aí eu gostaria que você continuasse falando sobre a história dos cavalos que se aposentam. Como que é isso daí? Tem vários casos que um cavalo pode se aposentar, né? No caso dos meus cavalos, é que o Noel, que é o meu cavalo, que tá numa fazenda também, foi um cavalo que ele já era mais velho, mas foi meu primeiro cavalo, meu cavalo professor. Uhum. Eu amo muito aquele cavalo. E aí esse é o que se aposentou? Esse é. Então, aí entra a perguntinha que eu queria te fazer, que eu tava conversando com seu pai. Porque eu tenho formação em psicóloga, né? Tô terminando. E aí eu fico pensando, o seu psicológico, como é que fica na hora de se despedir de um cavalo? Quando esse meu cavalo foi embora, né? Na verdade, eu nem fui no dia. Eu não fui. Mas, assim, eu acho que quando eu sei que alguma coisa já vai acontecer, com bastante antecedência, que nem desse cavalo, a gente já tava falando, Você já tava sabendo já tava que ia ter que se sabendo, há um despedir. tempão, assim, um ano antes. Então você foi se preparando. Então eu fui me preparando. Eu fiquei triste, só que por um outro lado eu entendi, sabe? Porque eu percebi que, na verdade, ele era muito feliz fazendo o que ele fazia, sabe? Competindo, ensinando. Inclusive, ele não só me ensinou, quanto ele me ensinou a várias outras crianças. E aí eu entendi que, assim, era o que ele queria. Ele precisava se aposentar já. E ia ser melhor pra ele. Porque ele ia ficar solto. E agora nasceu um monte de cria dele lá. A gente colocou ele pra ser o garanhão da fazenda do cara. E aí a gente... Tem vários filhinhos dele lá. Vários filhinhos. Todas fêmeas. Todas fêmeas. Olha, todas fêmeas. Legal. Esse potrinho que você tem é filhinho dele ou não? Não. Tá. Esse daí, essa potra, na verdade, é filha de uma égua minha, que se aposentou também, junto com esse meu cavalo, só estão em fazendas diferentes. Porque, que nem como eu falei, podem se aposentar por vários motivos. Vários motivos. Essa égua se aposentou porque ela teve uma lesão. E aí a gente teve que aposentar. Tá. Aí ela deu cria, que aí ficou com a gente. Que o plano, na verdade, era vender. Só que daí acabou ficando um tiquinho mais. E foi ficando. E aí a gente quer esperar domar, mas provavelmente a gente vai ficar. Né? Que bonitinho. Provavelmente, né, pai? Jeito, né? Pai. Qual é o nome dela? Lindy Stricken Fiesta. Nossa, gente, que nome Chique. chique. Não sei se eu não consigo falar esse nome. Eles têm um nome enjoado. Nossa, muito chique. Então, assim, tem um lado bom também. Tem um lado que é um pouco triste, despedir, mas é entender que esse processo faz parte, até pra você também pegar um cavalo que seja mais preparado pra você. Porque você também se evolui, não é isso? Sim. Que nem o Noel, por exemplo, ele me ensinou. Só que... Chegou um ponto, assim, que eu usava ele, mas não usava pra competir. Eu usava ele pra treinar mesmo, sabe? Só que daí foi acontecendo isso, e aí a gente foi emprestando para outras crianças que estavam começando. E então ele ajudou bastante gente. E depois a gente falou assim, não, vai ser melhor pra ele. E a gente mandou ele pra lá. E foi. E também porque ele tinha uma lesãozinha no joelho, que já veio com ele. Idade já. Idade. E aí a gente mandou ele pra lá, agora ele tá feliz. E esse fator idade também é uma coisa que eu ia te perguntar por curiosidade, Xandão. Quanto que é o período de um animal, por exemplo, fazer a competição e até se aposentar? Nossa, é muito relativo. Desde a criação, desde a doma, da formação do animal como potro, da forma do manejo, né? Então hoje o bem-estar animal, ele é o principal, né? O principal fator visto dentro de tudo isso. Então tem um animal hoje, ele tem uma ração extremamente balanceada, ele tem suplementação alimentar, ele tem um treinador, ele tem um veterinário, ele tem que ter uma boa cama para ele dormir, com maravilha, né?
porque ele é um atleta. Então, ele vai ser muito bem tratado, ele pode correr em alto nível, né? Até 18, 15, 18. Eu conheço, nós tenho uma concorrente que compete junto com a Bianca, né? Elas são amigas. Dentro da... A competição é dentro da arena, né? Mas aí no paddock, todo mundo é amigo. Mas animal de 18, 20 anos ganhando prova. Olha só. Então, depende muito, né? Acho que cada vez mais a vida útil desses animais tende a aumentar? Sim. Um cavalo ele dura em média de 20 a 30 anos, né? Mas eles são bem cuidados. Eles são muito bem cuidados. Eles têm um tratamento VIP, principalmente para as pessoas que levam o esporte, né, a sério e que tratam dos animais da forma que devem ser tratados. E interessante que eles vão ficando mais velhos e aí... É óbvio que um cavalo de 18 não vai correr igual um cavalo de 10, que não corre igual um cavalo de 6. Mas é muito normal esses cavalos mais velhos, de 14, 15 anos, indo passando de gerações. Então ele sai do cara que é profissional, aí ele começa a correr com feminino, aí ele começa a correr com criança, então a vida dele vai aliviando também ao longo do esporte. É mais ou menos como um jogador de futebol, ele começa... voando baixo num time grande, aí ele vai diminuindo ao longo da carreira dele, ele vai, né, procurando um time do interior do estado, mas até encerrar a carreira. Basicamente é isso. Ô Xandão, você comentou que o cavalo, né, o animal ele tem que ter vários cuidados, como eu creio que também como a competidora também, né? Sim. Então, eu acho que infelizmente ainda não é um esporte tão acessível para todo mundo, né? E eu sei que isso é uma vontade sua, né? Acho que aí você criou a XT Eventos, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Infelizmente, ele é um esporte maravilhoso. O cavalo, ele é viciante. É um vício esse negócio. É muito difícil encontrar um cara que conseguiu sair do cavalo sem... do nada. É um negócio que pega. O cara mantém pelo menos um lá para ele no final de semana, é um negócio doido. No entanto, ter um cavalo não é algo democrático. Infelizmente, não é algo democrático. É um animal custoso. Né? Ele, tanto a hora que você parte para um animal de raça, né? No nosso caso, são os quartos de milha, os paint horse ou os apaluzas, que são os que fazem essa modalidade dos 3 tambores. Além de ser caro para você adquirir o cavalo, né? O tratamento dele é muito alto. Então não é um esporte democrático. E que eu comentava, inclusive, com a Evelyn hoje de manhã, é que eu não vejo. Existem muitos criadores, proprietários de animais que têm animais altamente qualificados em termos de genética e treinamento, e que o filho não gosta, que a filha não gosta, que ele não tem que correr, ele tem que colocar o treinador, enfim. E eu fico imaginando o seguinte, não vi ainda, mas eu tenho a ideia de futuramente encabeçar um movimento de trazer, por que não as crianças, como acontece no futebol, por que não pegar as crianças que não têm acesso ao esporte, né? Sim. As crianças carentes, fazer alguma coisa relacionada a isso, sabe? Montar um centro de treinamento destinado a essas crianças. Até para que elas não compitam, inclusive. Não precisam competir. Mas, geralmente, hoje, a sequência natural é que um filho de treinador, ele seja o futuro treinador e tal, mas só que isso vai diminuindo. Então, seria, inclusive, uma fonte profissional, porque tem muita gente que vive do cavalo, treinando ou no manejo, né, tratando os veterinários, e que poderiam nascer de onde a gente menos espera. Que são daquelas pessoas que não têm acesso a esse meio. E se você perguntar para um moleque hoje se ele gosta de cavalo ou não, ele adora o cavalo. A grande maioria adora cavalo. Sim. Ele não tem acesso. Exato. Então, acho que seria bacana um encabeçamento de alguma atividade, né, dessa natureza. E eu penso em futuramente estar mexendo com alguma coisa do tipo. E com certeza daí vai sair muitos talentos, né? Como no futebol também, né? Sim. Sai alguns talentos de onde tá bem escondidinho lá, mas sai um talento gigantesco, né? Exato. E de novo, pode sair talentos para a competição, para o esporte, e pode sair talentos para uma sequência, né? Da profissionalização desse meio que é cada vez maior.
Cada vez maior. Cada ano você vê o nível de profissionalização aumentando, né? É muito sério, cara. Existem coisas no meio que as pessoas não fazem ideia. Por exemplo, a questão de reprodução equina, ela é no mesmo nível da humana. Nossa. Então, eu tava falando com você hoje sobre os Nelores, né? Que pra gente também foi uma novidade, a gente não sabia que tava nesse nível. E agora você vem trazendo do cavalo. Então, existe também esse cuidado reprodutivo com os equestres. Sim, sim. Existe porque, inclusive, existe uma miscigenação de genética. Por exemplo, o cavalo quarto de milha, ele é o cavalo mais versátil do mundo. E ele, dentro da raça quarto de milha, ele tem as linhagens, né? A linhagem do trabalho, a linhagem de corrida. Mas a linhagem, por exemplo, que vai para a linhagem de corrida, ele já traz uma genética de um outro cavalo que é o puro sangue inglês. Entendeu? Então, existem os cavalos de trabalho que a gente chama, que são os cavalos que trabalham com gado, com esportes que simulam aquele trabalho do dia a dia da fazenda, e existem os outros esportes de velocidade. Então, nesse esporte de velocidade já existe uma outra genética que é trazida do puro sangue inglês, que são os cavalos de corrida mesmo. Então, tem um investimento altíssimo nisso. Tem gente... O Wesley Safadão investe em cavalo hoje. Um dos cavalos mais caros do Brasil é do Wesley Safadão. Olha só. Por exemplo. E tem cavalo de 8 milhões. Ai, semana passada eu estava numa prova, o cara chegou e falou: comprei um cavalo de 800 mil. Eu falei assim, gente, o que é isso? Então, mas tem um embrião dentro dessa questão da genética. Outro dia, estava vendo um leilão, um embrião efetivado saiu por 150 mil reais. Um embrião. Nossa. Né? Por quê? Por que custa tão caro? Porque é um cruzamento genético de campeões. Então, você pega uma mãe campeã, cruza com um pai extremamente consagrado nas pistas, e imagina, né? Os valores são astronômicos muitas vezes. Nossa, sensacional. E aí tem de tudo, né? Não é o nosso caso, nós não temos cavalo de 800 mil. Sim. Nós não temos cavalo de 800 mil, mas nós temos nosso cavalo hoje, são cavalos medianos, que estão adequados à necessidade atual dela. Ô Bianca, e você já faz competições, é isso? Já faço competições. E como que é o seu mês, assim, de treinamento? Como que funciona? Eu treino de terça a sexta. Todos os dias. Todos os dias. Mas lógico, tem dia que ainda não dá pra ir, porque a gente não consegue treinar certinho, às vezes porque chove, que nem essa semana. Chove, daí não dá tempo de secar. Mas, assim, muitas vezes, não é nem isso. Muitas das vezes, quando chega de quinta e sexta, por exemplo, a gente vai viajar, entendeu? Então, daí, por exemplo, a gente vai viajar na quinta e na sexta. Na quarta, eu não vou treinar porque a gente já deixou o animal descansando, entendeu? Pra viagem não ser tão cansativa. E na prova, ele não tá tão cansativo. Na competição, ele não tá tão cansativo, entendeu? E aí, você falou da viagem e eu fiquei pensando, quais os cuidados que tem que ter numa viagem com o animal? Todos. Os cavalos, eles andam de trailer, né? Ou caminhões especializados, né? São caminhões preparados para isso, ou trailers preparados. Tudo com almofada, eles saem com protetores, eles saem... tem que tomar muito cuidado com o estresse do animal, porque algumas provas que a gente vai, tem fogos de artifício, ainda existem cidades que permitem os fogos de artifício. Todo mundo pensa em fogos de artifício nos cães, né? Cara, são extremamente perniciosos para os cavalos. Para os equinos, sofrem bastante também. Então, inclusive onde a gente sabe que tem, a gente evita. Mas os cuidados são muitos, de todos, no transporte, a gente brinca no envelopamento dos animais para serem transportados, né? E eles saem de casa com a mesma ração que eles comem no dia a dia, com o mesmo feno, não muda absolutamente nada para ele se sentir dentro do mesmo ambiente dele, para ter o mínimo de estresse possível. Porque o estresse, além dele
ele pode influenciar, inclusive, no resultado das pistas, né? Sim, com certeza. Ele pode. Então, a gente... É tudo muito tranquilo, tudo feito com muita naturalidade e muito cuidado. Imagino. Bom, a gente ainda vai falar sobre a empresa XT, sobre várias coisas, mas a gente vai dar agora uma pausa para assistir o vídeo dos nossos patrocinadores e a gente já volta, tá? Tá ok.